Olá, como estão? Olá, como estão? Estão todos bem? Salve Maria, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, nesse 31 de dezembro de 2022, encerrando esse ano civil. E aí hoje a gente está com essa nova live. Saudações ao meu amigo Ivan. Seja bem-vindo, Ivan. Nesse fim, de 2023, é um dia também, que acaba trazendo para nós, católicos, um dia triste, perdemos aqui na Terra, o Santo Padre, o Santo Padre Emérito, o Papa Bento XVI, mas ao mesmo tempo nós que somos cristãos temos a confiança, e a certeza de que ele, Jackson, bom dia também, tenha certeza de que ele está no céu, face a face, com aquele que ele tanto buscou aqui na terra, que foi, tanto buscou Deus. Nosso Papa Emérito Bento XVI vai estar lá diante de Deus, rezando e intercedendo por nós. Bom, se vocês já tiveram a curiosidade de olhar o título, da nossa live, é justamente esse. Em 2023, seus planos irão fracassar, exceto... Gente, você já começa com uma live desse jeito, dizendo que em 2023 meus planos, seus planos irão fracassar. É curioso como a gente chega, no fim do ano. Acho que isso é comum a todos nós aqui, ao menos no Ocidente, que acompanhamos o calendário civil, e ter essa vontade quando chega o fim do ano, de começar um processo, de revisão de vida, um processo de verificar como se passou o ano que está encerrando, nesse caso 22, 2022, e projetar, começar a fazer um movimento de projeção para o ano vindouro, o ano que vai chegar, que no nosso caso, em especial, 2023. E aí começa, todo tipo de lives, vídeos, textos, e falando sobre como fazer planos, como fazer projetos, é impressionante o movimento, você acompanha e enxerga isso muito nítido, nas pessoas, o semblante das pessoas, a fala das pessoas, elas já tem isso dentro de si. E a ideia, com esse título, e com essa live, é justamente fazer uma provocação, É provocar você, provocar quem vier ver, ouvir essa live e mostrar que esses seus planos para o ano vindouro, nesse caso 2023, tem uma grande chance de dar errado. Eu sinto muito em dizer isso a você, mas eles têm uma grande chance de dar errado. Grande chance de dar errado. E a gente vai tentar mostrar aqui que muitas vezes esses planos que saem da nossa cabeça são eivados, são cheios, de vícios, de erros. A gente tem uma tendência a sempre achar que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. E esquece, de que a gente, que nós, seres humanos, somos falhos, somos fracos, somos imperfeitos. Então por que eu, sendo fraco, imperfeito e falho, vou fazer um plano perfeito e vai dar tudo certo? É um questionamento que fica, para nós. E aí a gente vai começar, nessa live, se debruçar um pouco sobre o assunto. Como eu disse, fica todo esse clima, de ano novo, de projeção, de planos e projetos e coisas mais. Porém, a gente tem essa dificuldade, de perceber que eles tendem a fracassar, tendem a dar errado. E quando acontece, a gente se frustra, fica triste. E
tudo mais. Primeiro ponto que a gente tem que entender, né, eu acho, não primeiro, mas segundo, vamos pensar assim, é que muita gente copia os outros nesses planos. As pessoas começam a estabelecer planos e tendem, né, algum influencer, alguma pessoa, uma personalidade, um artista, alguma personalidade assim que exerce alguma influência sobre você, monta ali um plano assim bem elaborado, né, interessante, você vou copiar fulano. E já começa um erro. É a ideia de que achar que o plano dos outros serve para você. Veja, muitas vezes a gente tem uma mania de querer seguir certas dietas, né? Tem seguir dietas e acreditar que a dieta que alguém passou a adotar vai servir para mim. E não vai, né? Porque cada organismo, né, cada corpo tem uma particularidade, é próprio, é único. E vai ter situações ali, substâncias, nutrientes que vão ser diferentes para ele e diferentes para você. Então é uma realidade distinta. A realidade dos planos também se assemelha a isso. Se ele tem um plano que ele traça ali, pode ser que para a realidade dele até sirva alguma coisa, mas para a sua não se aplique. Veja, nós vivemos em uma época, em um tempo, em que apesar da gente ter tanta liberdade, né, ao menos se diz ter tanta liberdade, nós procuramos fazer tudo igual. Nós procuramos fazer as mesmas coisas. Eu conversava com isso com alguns amigos e até com a minha esposa também, que nossos avós, nossos bisavós, eles, né, por exemplo, tinham características mais particulares, né? Eles, por exemplo, a questão de roupa, não tinha essa característica de a maioria das pessoas terem roupas iguais, as mesmas roupas. Por quê? Porque a roupa você fazia de maneira personalizada, né? Sob encomenda. Sob encomenda. E acabava por cada um ter a sua. Isso também né? Isso era um aspecto de roupa, mas também é um aspecto de personalidade. Cada um tinha a sua personalidade muito mais viva, muito mais intensa na sociedade e no seu dia a dia. Primeiro ponto esse, né? Não ficar copiando os planos dos outros, porque há uma tendência que o plano de um não sirva para você. Segundo ponto, é aquele ponto que até que a gente comentou um pouco no início, é acreditar apenas em si mesmo, acreditar numa autossuficiência. Ter essa autossuficiência, ver que, eu tracei um plano aqui, vou conseguir determinada coisa e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, porque eu fiz vai dar certo porque eu tenho motivação, eu sou uma pessoa motivada, eu encontrei um vídeo da internet que me motivou e a partir dele eu vou conseguir realizar esse plano, esse projeto e, meu amigo, você não vai. Meu irmão, você não vai. Você não vai porque você não é autossuficiente. Você não vai porque essa ideia de acreditar que apenas você, como senhor, como motor da história, isso não existe. O motor da história, o senhor da história, não é você. O senhor da história é Deus. É Deus. É Deus que é o senhor da história. É o motor da história. E aí entra o ponto chave, né, para essa nossa live. Que é justamente pelo título, né? Em 2023 seus planos irão fracassar, exceto, ou seja, menos os planos de Deus. Os planos de Deus para a sua vida, esses sim irão acontecer na sua vida. Se você, claro, assumi-los e aceitá-los. A ideia errada, né, de que nós temos muitas vezes dessa aí que a gente colocava, de achar que um plano vai dar certo porque uma pessoa fez e eu vou fazer igual. E depois, essa ideia de achar que, né, essa ideia autossuficiente, essa ideia que eu acredito em mim mesmo e por esse motivo, né, vai dar certo, não funciona. Não funciona. Isso não sou eu que digo. Isso a história prova isso. A vida dos santos prova isso.
que quando você se propõe a fazer o que é apenas da sua vontade, há uma tendência a dar errado, muito grande. E quando você propõe-se a fazer a vontade de Deus, realizar o plano de Deus na sua vida, a chance de dar certo é muito maior. Pelo contrário, perdão, a chance de dar certo é 100%. E aí você, quando fala nessa questão dos planos de Deus, você começa a fazer uma busca, né, na Sagrada Escritura, né, que vai trazer, tem alguns trechos, né, alguns versículos que são muito chaves, né, interessantes para refletir sobre o assunto. Um deles que sempre, né, eu trago na minha mente é um do livro de Provérbios, né, que diz: ao homem, a depender da tradução, vai dizer: ao homem cabe fazer planos, mas é Deus quem realiza. Outras traduções vai ter: ao coração do homem cabe fazer planos, mas é Deus, é dos lábios de Deus que se realiza. E ilustra bem essa realidade para nós, né, nesse 31 de dezembro. A nós cabe fazer planos, né? Não estou dizendo que esteja errado fazer planos. Está errado é você não considerar Deus na história. Está errado é você não considerar que Ele é o Senhor e não você. Isso é que está errado. E você por aí vai perceber o quê? De que trazer Deus, né, para essa equação, vamos dizer assim, para esse sonhar, porque sem ele vai tá errado, vai dar errado. Outro versículo, né, que chama muito a atenção é o versículo de Isaías, né, que sempre também lembra, né, que Deus falando com Isaías, ele vai dizer: assim como o céu é mais alto que a terra, mais altos são meus planos, caminhos que os vossos. Ou seja, como eu dizia no início, eu, um homem fraco, pecador, miserável, traço ali, né, faço ali meus planos e deposito neles uma fé que não devia depositar, porque eu devia os entregar a Deus e ver o que Deus quer para mim, o que Deus quer realizar na minha vida. Porque a nossa incapacidade ela é grande. Nós não conseguimos enxergar tão longe como a gente muitas vezes acredita que consegue enxergar. Tomamos decisões, várias decisões durante o dia, porém, muitas são erradas. E depois a gente percebe isso. Mas naquele momento pareceu ser a coisa certa. Por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos julgar a realidade de forma correta. E acabamos dando com os burros na água. Por isso eu reforço aquilo que está no título da live. Seus planos irão fracassar em 2023. Seus planos irão fracassar. A não ser, exceto, que você faça esses planos com Deus. Que esses planos sejam os planos de Deus na sua vida. Que você possa justamente realizar os planos de Deus na sua vida e na sua história. E aí vai ficar aquela pergunta chave, né? Aquela pergunta que todo mundo vai ouvindo essa parte de dizer que, certo, meus planos irão fracassar e eu tenho que fazer os planos de Deus. Mas como saber qual é os planos de Deus? Como é que eu vou saber qual é os planos de Deus? Como é que eu vou saber o que Jesus quer de mim? Como é que eu vou saber por onde começar? Por onde não ir? Essa é uma questão que aflige a humanidade, vamos dizer assim, os cristãos, né? Fazer a vontade de Deus há muito tempo. E muita gente já refletiu sobre isso, já há muita coisa sobre isso. Inclusive você não precisa nem inventar muita coisa, porque já existe. No Catecismo da Igreja, no seu primeiro número diz o seguinte, que nós devemos
Viemos aqui para conhecer e amar a Deus. Amar e conhecer a Deus. Muitas vezes nós temos uma impressão muito errada de Deus, como uma figura longe, distante, que a gente não consegue alcançar, que está inacessível e tudo mais. E a gente esquece que Deus é uma pessoa. E uma pessoa que se encarnou, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é uma pessoa, e uma pessoa, né, um homem, de carne e osso. E como é que você conhece uma pessoa? Como é que você, me diga, uma pessoa, se você encontra uma pessoa na rua e acha essa pessoa interessante e que ali formou uma amizade com ela, como é que você conhece? Vai se aproximando. Se aproximando dela. É se aproximando que você vai conhecer Jesus Cristo. Se aproxime dele. No aproximar-se dele, a ter intimidade, a ter uma relação de amizade com ele, com Deus, é que você vai encontrar a vontade de Deus na sua vida. Não adianta você achar e se iludir que vai acontecer de uma forma muito mágica, né, de tal qual nos evangelhos a gente vai ver a vinda, né, do anjo Gabriel para primeiro fazer um encontro com Zacarias, né, no templo, e depois, né, em Nazaré, encontrar com a Virgem Maria. Não espere essa realidade. Até porque, até com o próprio Zacarias desconfiou. Né? Mesmo vendo um anjo para dizer a vontade de Deus para a vida dele, ele desconfiou. Então a chance de você também desconfiar e ficar com medo e não acreditar naquilo que vai vir também é grande. Por isso, você tem que procurar se apegar às coisas que a igreja já ensina para você, para descobrir a vontade de Deus na sua vida. E quais são essas coisas? Como eu dizia, primeiro você tem que entender que Jesus Cristo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, então você tem que conhecer ela. E para conhecer Jesus, um primeiro ponto é a oração. Veja, Jesus, se você tomar a leitura dos evangelhos, você vai ver quantas vezes Jesus para, principalmente no evangelho de São Lucas, para quando ele vai tomar grandes decisões na vida dele, ele para e vai rezar. Você vai encontrar vários momentos. Um momento, por exemplo, aqui, quando ele vai fazer a escolha dos apóstolos, antes ele está em oração. Até, óbvio, antes da paixão, antes de ser preso, né, ele está em oração ali no Monte das Oliveiras. A oração é fundamental. Você precisa ter uma vida de oração. Claro, dentro do seu estado de vida. Se você é casado, nas possibilidades que você tem. E nós já temos uma grande ferramenta, vamos dizer assim, um grande instrumento para poder rezar, que é o Santo Terço. Já é uma forma maravilhosa de você rezar, de você colocar ali suas intenções diante de Deus, colocar tudo aquilo que você traz no seu coração. Então, tenha isso em mente, que o primeiro passo para conhecer a Deus e também os seus planos para a sua vida é na oração. É muito difícil você conseguir isso sem ter essa via de comunicação que é a oração. Um segundo passo é a leitura do Evangelho, como eu dizia, até falava agora há pouco. Por que a leitura do Evangelho é tão importante para nós cristãos? Veja, os Evangelhos, e aí são 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo esses 3, né, os chamados Evangelhos sinóticos, ou seja, porque eles têm uma semelhança
maior entre si. E o Evangelho de João é que é um evangelho, né, uma linha, né, de narrativa diferente. Mas a leitura dos evangelhos, né, a igreja, né, agora, esse ano, né, nós vamos, né, para o ano A, né, chamado no calendário litúrgico, o ano litúrgico A, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus. A leitura do Evangelho vai te permitir, a leitura, a reflexão do Evangelho, a lexo divina, né, a leitura orante da Palavra de Deus, vai te permitir um aprofundamento e um maior conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, de quem foi Jesus Cristo, do que ele fez, do que ele não fez. E você vai encontrar aquele que é a referência, o molde, o exemplo para a sua vida, a forma para a sua vida. São Paulo vai dizer em uma de suas cartas: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O cristão, ele é chamado a ser um novo Cristo. E como ele vai ser um novo Cristo? A partir da referência, que é Jesus. É a partir de Jesus que você vai moldar-se no seu comportamento. E você vai fazer isso. Como é que você vai se moldar como Jesus? Como é que você vai ter essa referência de Jesus se você não conhece quem é Jesus? Se você não conhece o Evangelho? É muito difícil. Muito difícil, então é impossível. É impossível você conseguir isso. Você precisa ter esse caminho de fazer a leitura do Evangelho. Veja, a igreja, como eu disse, esse ano, né, o ano já está no ano litúrgico A, né, que começa já no Advento, né, termina na festa de Cristo Rei, o ano anterior, e começa no Advento, o novo ano litúrgico. E vai meditar o Evangelho de São Mateus. Faça esse compromisso, nesse compromisso, no ano que entra, de tomar a leitura da liturgia diária, da liturgia da palavra, pegar ali o Evangelho do dia, todos os dias, e fazer a leitura. É uma leitura breve, não é uma leitura que vai consumir uma manhã inteira. E você vai ver ali no exemplo, nas palavras, no dizer, no fazer, o que Jesus fez. E por ali você vai construir o molde da sua vida, a referência para a sua vida. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma fala, né, do santo, né, São Jerônimo, que é o santo que vai, doutor da igreja, que vai fazer a tradução, né, da Bíblia na forma, né, como vai chegar até nós, né, a Vulgata latina, né, no latim, que ele diz: quando nós rezamos, nós nos comunicamos com Deus, né? Nós falamos com Deus. E quando nós lemos o Evangelho, Deus fala conosco. Vocês vão perceber, na medida que passar o tempo de vocês fazendo isso, dia a dia, dia a dia, dia a dia, vocês vão perceber como o Evangelho vai adentrar na vida de vocês. Como o Evangelho vai transformar a vida de vocês. E as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer assim: ué, fulano é outra pessoa. Claro, isso não é estalando o dedo dia para a noite. Não é mágica. Mas é algo que vai acontecer. E você vai, na medida desse tempo, conhecer os planos de Deus para a sua vida. Porque, como, voltando ao arco inicial dessa live, né, seus planos, muitas vezes, não são os planos de Deus. Não são aquilo que Deus quer para a sua vida. E há uma tendência de que isso dê errado. E você vai se frustrar, você vai ficar triste, você vai reclamar, você talvez até culpe Deus por isso ainda, para completar. A história da igreja está cheia de exemplos dos santos, onde justamente os planos deles fracassaram e os planos de Deus prevaleceram. Tomar um exemplo.
Ontem a gente celebrou, ontem, digo 30 de dezembro, a gente celebrou a festa, né, a solenidade da Sagrada Família. José e Maria, cada um deles tinha um plano de vida. Eles iam casar, já estavam noivos, e ele não imaginava que iam ter essa situação que foi, né, serem responsáveis, né, terem a missão de serem a família que ia receber o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Mas a aceitação dessa realidade, e aí entra nesse ponto, que é o terceiro ponto de como conhecer os planos de Deus, que é amar a nossa realidade, amar a nossa vida, amar a nossa circunstância. Porque Deus se manifesta na nossa circunstância, Deus se manifesta na nossa realidade. Deus não vai se manifestar apenas em coisas extraordinárias e gigantescas e mirabolantes. Parem com essa visão. Entendam, ponham em vossas cabeças. Deus se manifesta no cotidiano, no simples do dia a dia. A história mostra muitas vezes a história, né, da igreja através de seus santos. Um santo, por exemplo, que eu tenho uma particular admiração e devoção, São Felipe Neri. São Felipe Neri, ele tinha um propósito até bom, que era de ser missionário, né? Ali no século XVI ele vai chegar em Roma com a ideia de ser missionário, de participar da Companhia de Jesus, você ser um jesuíta. Ele queria, né, vir ou para a Ásia ou para a América. E era esse o plano dele, era essa a intenção dele. Uma boa intenção, né, se você prestar, né, avaliar. Mas não era a vontade de Deus. E quando ele chega em Roma, ele vai passar por toda uma realidade junto com crianças, né, ali abandonadas, que viviam, meninos abandonados ali na cidade de Roma. E ele tem um episódio no filme dele, né, que é o Preferisco Paradiso, né, eu prefiro o paraíso, né, que também, né, da vida dele, em que ele está lá rezando diante de um crucifixo, um quarto, e ele justamente fazendo esse pedido, né, de Deus, mostra-me teus caminhos, mostra o que tu queres para a minha vida. E naquele momento que acontece isso, um menino, né, um dos meninos de rua, né, joga uma pedra mesmo na janela dele, pá! E né, desperta, né, dali do momento de concentração, de oração, e ele vai ver que Deus está chamando ele não para ir para a Índia, não para ir para a América, né, naquele momento, mas para cuidar daquelas crianças, daqueles meninos que estavam ali abandonados em Roma. E essa realidade talvez se apresente na sua vida também. Só que por você muitas vezes não ter esse nível de conhecimento, né, esse nível de intimidade com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, você não identifica. Passa despercebido. Você vai passar dias e dias e dias e dias, anos e anos e anos, achando que está fazendo a vontade de Deus e quando não está. Quando não está fazendo a vontade de Deus. Por isso, essa live, por isso esse título. Em 2023, seus planos irão fracassar, exceto os planos de Deus. Por isso, aprenda a ser íntimo de Deus. Aprenda a se aproximar de Deus. Pela oração, pela leitura do Evangelho e por amar a sua realidade, o seu cotidiano e a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, agradecer a você que ficou conosco até agora. Não deixe de curtir, compartilhar, se quiser também comentar. E até o próximo sábado, às 11 horas. Fiquem com Deus.